gente, essa é a parte 2 das agências reguladoras, o que elas são. Eu estou me sentindo bastante devorada, não é? Decifra-me ou te devoro. Olha, tá difícil decifrar. Mas eu acredito que eu consegui algumas pistas, eu vou compartilhar essas pistas com vocês. Eu não vou dizer que é uma explicação correta, não vou dizer que estou fechando, mostrando aqui uma conclusão, não, porque realmente é complicada, a matéria é complicada, é complexa, tem muitas nuances, acredito que vocês vão perceber, não é? Mas eu acho que está sendo importante para mim, para conhecer mais sobre o assunto, e para você que vai partilhar comigo esses conhecimentos, né? E aí eu já quero deixar de pronto, você já sabe, as tuas dúvidas, os teus comentários são muito importantes, tá? O seu contraditório, olha, Sônia, eu não entendi bem isso aqui não. Então isso vai me fazer pensar, repensar, buscar novos caminhos, pesquisar mais. É assim que a gente realiza o conhecimento. É nessa troca, nesse compartilhamento de saberes. Aqui não tem ninguém detentor da verdade, nada é fechado, né? Mas é sim, nós somos aprendizes, algumas coisas a gente vai saber mais, outras nada, né? E então é isso, tá? Bom, só fazer um resuminho. Na parte 1, eu falei da participação do usuário sobre as decisões das agências reguladoras, né? Da existência dos conselhos de consumidores, né? Do voto de confiança, dei a lista das agências reguladoras já criadas, coloquei algumas questões disparadoras, né, como essa do André Trigueiro, que para mim é a principal, né? Também já levantei a questão da ingerência do executivo, não só de Lula, né, mas de outros presidentes. E também levantei a questão de Lula realmente, porque nessa parte é sobre ingerência do executivo, né? Nós vamos ver isso. Lula quer enfraquecer as agências reguladoras, porque essa questão, e eu acredito que o André Trigueiro tenha levantado isso, tenha colocado de uma forma tão pouco detalhada, e aí a gente fica, né, cheia de interrogações. Lula, quando assumiu em 2003, que ele toma ciência dessa nova organização do Estado, não só o Estado positivo, não só o protagonismo do Poder Executivo, mas agora um Estado regulador, que eu já vou te explicar melhor, né? E ele então fez assim, peraí, então os ministros não têm mais poder? As agências reguladoras podem decidir o que elas quiserem sem a interferência do Poder Executivo? Nós temos que rever isso. É isso que eu vou estar sinalizando para você. Eu não vejo, pode até ter ingerência executiva, sim, no sentido de mudar alguma decisão, mas a essência dessa ingerência, eu estou entendendo sempre, buscando, né, essa governança que prima por nos dar mais voz, garantir nossos direitos. Então, eu vi muito pertinente os questionamentos que o Lula fez, tá? Também na parte 1, nós vimos algumas definições, o Estado mínimo, mas eu vou falar novamente. Coloquei o organograma, mas vou colocar novamente também, tá? O organograma do Ministério da Saúde, que eu coloco como exemplo maior, uma referência para a gente entender esse sistema, tá?
os objetivos para usuários e concessionárias, e como as agências reguladoras elas estão estruturadas no Estado. É isso, mais ou menos, que eu coloquei na parte 1. E nessa parte 2, eu vou estar me aprofundando mais nessa questão da ingerência do executivo, e eu boto uma interrogação entre parênteses, né? Porque eu não vejo muito assim. Mas é um questionamento que está sempre aparecendo, certo? Aqui eu tenho que fazer uma correção sobre o rasgar a Constituição, né? Foi na live Quem Tem Medo do Comunismo que eu falei assim: a Constituição ela é liberal e uma das prerrogativas é a garantia da propriedade. Então, só se rasgar a Constituição, isso eu falei lá nessa live, só se rasgar a Constituição que se muda. Faço aqui uma correção. Eu desconsiderei, eu não levei em conta, ou esqueci que existem as emendas constitucionais. Sim, meus queridos, as emendas constitucionais estão modificando a Constituição já há muito tempo. Eu até vi a data, mas não lembro, mas, sabe, ela já não tem aquela carinha tradicional. Por que que eu falo isso? Porque, assim como a Constituição é liberal, ela também, o Estado está ali desenhado. Tradicionalmente, o Estado provedor, o Estado protagonista, o Estado hierarquizado, a organização estatal hierarquizada, numa administração, uma gestão, que a gente fala, centralizada. Só que a partir de 1990, isso muda. E aí o Estado passa a ser Estado regulador. Agora eu vou ler para ficar mais bonitinho. Então, por isso que eu digo que são muitas nuances, e isso está muito ligado, gente, a uma questão chamada, a uma corrente que está aí e veio, fincou suas bases, que é o neoliberalismo. Quando você fala de direita, extrema-direita, liberal, você está falando dessa corrente que é o liberalismo e agora o neoliberalismo, tá? E o que significa isso para a população? É isso que se tem que entender. É isso que o povo... mas eu não gosto de política. Tá, você não gosta porque é difícil mesmo. Agora, se você... assim, não, peraí, eu não gosto de política, mas eu tenho que pagar conta, eu tenho que receber salário, eu tenho que ter garantia de emprego. Então eu tenho que saber um pouquinho de política. Entendeu? A questão é essa. Então, por que você saber um pouco mais sobre a agência reguladora vai ser importante para a sua vida? Porque a agência reguladora tem a ver com as tarifas, tem a ver com as suas contas de final do mês, de início do mês, né? E essas agências reguladoras, elas fazem parte do processo neoliberal de desestatização, ou seja, do Estado mínimo. Ou melhor, o mercado. O mercado, que é autorregulador, que vai gerenciar os interesses públicos. Pois é. Então, o Estado deixa de controlar esses interesses e passa e cede para as concessionárias. E as agências reguladoras entram
esse está no desenho teórico, elas entram para equilibrar, para que o mercado, o setor privado, não prejudique o consumidor. É isso que você vê nas suas contas? As tarifas, num precinho, não é preço camarada não, mas num preço, dizer, um preço político, um valor político, que eles chamam de tarifa módica. Você vê a sua luz, a sua água, a sua gasolina, o seu gás de cozinha. Você vê qualidade, você vê atendimento de qualidade nesses serviços? Pois é, né? Mas primeira coisa, vamos entender aqui da onde surge essas agências reguladoras. Então você já sabe, guarda essa palavrinha aí, neoliberalismo, tá? Neoliberalismo, Estado mínimo, o mercado mandando. Então, gente, é uma avaliação minha. As agências reguladoras vieram apenas para mascarar o poder do setor privado, o poder econômico do mercado. E aí, quando a gente escuta algumas coisas que o Lula fala, eu tenho que dizer que está pertinente. Entendeu? Então, o Estado, nesse processo neoliberal, deixa de ser protagonista e cede espaço à atuação regulatória, tornando-se Estado regulador. Eles chamam de administração gerencial, administração direta gerencial. O argumento para essa mudança, o argumento que você vai ler, se você tiver, né, eu espero que você tenha, né, vai ler, eles buscaram, o argumento para essa mudança é a busca de eficiência e redução de gastos. Redução de gastos para a população? Outro argumento é de que a organização das agências de agências reguladoras, pautada em especialistas e técnicos, com autonomia e independência decisória e financeira, porque elas não são subordinadas aos ministérios, elas estão vinculadas, estaria blindada contra pressões político-partidárias. Segundo Sérgio Guerra, o grande dilema é a tentativa de compatibilizar o modelo regulatório neoliberal de atuação estatal com as características da sociedade do século XXI. Por que ele fala isso? Essas características seriam a ingerência do executivo com casos de aparelhamento nas autarquias. Olha, pode até ter, né? Eu não vou, não mergulhei nesse assunto, mas acredito sim, claro. Porém, você tem aí um Estado, eu já vou botar aqui no esquema, na estrutura do Estado, né? Que é uma estrutura centralizada e hierarquizada. E aí coloca-se ali um órgão vinculador com gestão descentralizada. Como é que vai? Isso não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, né? No processo de desestatização e implantação das agências reguladoras, empresas nacionais de manutenção das condições materiais de existência foram privatizadas, ou seja, passaram para o setor privado: luz, telefonia, transportes, gás, gasolina e outros. Como é que estão as contas aí na tua casa? Né? A gente tem que dar colo para beber, né? Esse processo se iniciou na Europa, e é isso que eu quero falar também do Lula, eu vou falar logo. Esse processo se iniciou na Europa na década de 80 e nos Estados Unidos na década de 30,
Assim, na América Latina também na década de 80 e aqui no Brasil na década de 90 com Collor, né? E aí esse processo de desestatização, de Estado mínimo, esse processo neoliberal, gente, está em todos os países. Eu vou falar só Europa, tá? Estados Unidos e América Latina, incluindo o Brasil. Então, quando Lula, lá em 2003, esse raciocínio que ainda não conseguiu se fixar, né? Mas é isso aí. Quando o Lula, em 2003, ao assumir a presidência, ao escolher seus ministros, e ainda hoje, nessa terceira gestão, ele questiona essa estrutura de Estado regulador, não tem como fugir. Não tem como fugir. Isso já faz parte, agências reguladoras já fazem parte de todo esse processo de Estado mínimo. Então, quando ele questiona, ele vai na contramão. Vai na contramão do processo. E vai na contramão, aí a gente tem que ver as propostas que ele está fazendo para a população como um todo. Todos os setores da sociedade, mas principalmente seguindo a agência histórica. Eu sempre falo isso. Seguindo a agência histórica, garantindo a mobilidade social para a população que historicamente não teve acesso às oportunidades sociais, de educação, principalmente, né? Então, quando a gente vai analisar uma governança, a gente vai lá no programa de governo, vai nas decisões sobre as universidades, sobre as escolas, sobre a saúde. O que se observa pela quantidade de reclamações sobre os serviços prestados pelas concessionárias é que a eficiência, a qualidade e preço ficou na utopia. É só você verificar aí para você vai ver se eu estou correta na minha avaliação ou não, né? E uma outra coisa também é a tarifa módica. A tão sonhada tarifa módica, que deveria ser uma regra para toda a população, já que é concessionária, né? Virou tarifa social. Essa tarifa social é só para energia elétrica e só para um setor da população, que é a população de baixa renda. Essa população, para ter direito à tarifa social, ou seja, com um desconto, se não me engano, 60% mais ou menos, é um bom desconto, ela tem que estar inscrita no cadastro único ou receber benefício de prestação continuada da assistência social. Mas a tarifa módica, ela deveria ser para toda a população. Para toda a população. E não é isso que a gente vê, tá? Agora, quando eu falo em nó, esse nó, né, político, esse desconforto, esse conflito, mas, gente, não tem como não ser. Olha só, eu já falei, vou repetir aqui. Ao categorizar juridicamente a relação entre executivo e agência reguladora como relação de vínculo e não de subordinação, criou-se um nó político. O executivo, ministério, presidência, é uma gestão centralizada, enquanto que a agência reguladora é a gestão descentralizada. Segundo o procurador-geral Márcio Sampaio Mesquita Martins, a agência reguladora, como autarquia em regime especial, tem maior grau de autonomia em relação ao ministério ao qual está vinculada.
Porém, a livre atuação da atividade regulatória não se dá em termos absolutos, sendo cabível a supervisão e o controle hierárquico do Ministério. Mas você vai ver opiniões contrárias, você vai ver uma defesa ferrenha dessa autonomia. Como é que é? Se a presidência, né, você elege um presidente, elege um programa de governo, né, esse presidente escolhe seus ministros, e ali você tem diretrizes para aqueles setores, mas aí a agência reguladora tem as diretrizes dela. Gente, não é assim, não é bem assim. Essa autonomia, e nem o presidente tem autonomia, nem o presidente tem autonomia. Essa autonomia, ela também é regulada pelo Congresso, não é verdade? Não é assim? Não é? Então, são poderes interdependentes que para haver um equilíbrio, tem que haver harmonização, não é? Começando na presidência, né? Os movimentos sociais, o Congresso que representa a população, isso tudo tem que estar em harmonia. Os interesses da população em primeiro lugar. E quando eu falo população, tem os interesses privados, que é a população, né? Você abre um negócio, você quer lucro, você quer incentivo do governo para que você possa desenvolver bem o seu negócio, tudo isso. Mas a política, ela tem que ser harmoniosa, não é? Então, a agência reguladora, o que a gente tem visto é que ela está muito mais, pelo menos aparentemente, não é? Muito mais a quem serve, né? Servindo aos interesses privados. Essa avaliação não é só minha. Nós temos aí duas correntes, uma que vão defender as agências reguladoras direto. Tem que ter total liberdade. Como o André Trigueiro falou, né? O PT não gosta das agências reguladoras, né? Você vai ter vários estudiosos, aqui eu peguei N pesquisadores, mas eu peguei também aqueles que também tiveram a mesma avaliação que a minha, quando a autonomia extrapola o seu limite. Porque então, para que ter ministério? Não precisa ter ministério, não é? Então, por isso que ele vai falar aqui, a livre atuação da atividade regulatória não se dá em termos absolutos, sendo cabível a supervisão e o controle hierárquico dos ministérios. O controle ministerial é admissível. Em relação ao controle, ele já é exercido pelo Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Assim, posto, cabe questionar, e é uma questão subjetiva, como se desenvolve a relação na prática cotidiana entre o Executivo e TCU, entre o Executivo e as agências reguladoras. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas em cargos e funções. Na verdade é essa. As instituições, elas são entes físicos e subjetivos, né? Então, o que é Estado, o que é governo, que eu já vou falar as definições. Mas são sempre pessoas que estão ali. Pessoas que vão, nesses cargos, administrar interesses de mais de 200 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras. Posso especular ou supor que, pelas críticas de Lula, a relação com os entes TCU e agência reguladora carecem de equilíbrio político, pela não observância à legislação que orienta suas ações.
para a gente ver melhor como é que está essa questão das agências reguladoras no mundo ocidental, né? Europa, Estados Unidos, eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem ver o mapa aqui.